Em muitos livros de astrologia tem um conceito recorrente, quase um terrorismo. Saturno é o grande maléfico. Essa ideia tem um fundamento, mas no vídeo de hoje vamos ver que não é exatamente assim. Na verdade, no vídeo de hoje eu quero reabilitar Saturno e dizer que não, ele não é maléfico. Olá, meu nome é Fábio, sou da Orion Astrologia. Para entender melhor essa questão, para entender melhor se Saturno é ou não é maléfico, precisamos primeiro dar um passo para trás. Bem e mal são dois conceitos muito usados, muito conhecidos na nossa tradição, mas que muitas vezes se referem a um julgamento moral. E na astrologia, na nossa astrologia pelo menos, tentamos sempre entender que tudo que existe é sempre parte de uma unidade. E a unidade, ela sempre vai existir se expressando através de polaridades. Isso é necessário. Então, o um sempre será yin e yang. Sempre terá noite e dia, luz e sombra, morte e vida. As duas polaridades, elas são parte do real e uma não pode existir sem a outra. E quando utilizamos esse conceito de dualidade e o aplicamos ao estudo dos planetas, muitas vezes na tradição vemos que Júpiter ele é descrito como o grande benéfico e Saturno o grande maléfico. Júpiter é o planeta associado ao elemento ar, cujas qualidades são o calor e a umidade, duas qualidades vitalizantes que expressam vitalidade. A vitalidade em ato, o calor, e a vitalidade em potência, a umidade. Não é por acaso que o elemento ar tem uma ligação com a estação da primavera, que é a estação com mais luminosidade e uma luminosidade que cresce. Então é a estação que mais expressa a vitalidade. Saturno, pelo contrário, está ligado ao elemento terra, e as qualidades do elemento terra são o frio e o seco. O frio expressa uma falta de vitalidade em expressão, expressa o fato que não existe vitalidade expressa, enquanto a secura ela tira a vida, ela tira a umidade, então tira a própria vida. A estação ligada ao elemento terra é o outono, que é o momento do ano durante o qual as coisas vão se interiorizando, as plantas morrem, a nossa energia ela vai diminuindo, indo em direção ao inverno. As folhas caem, a energia ela vai para dentro da terra. Mas o outono, ele é um momento indispensável. Não dá para viver o ano só de primavera ou verão. É necessário o outono, é necessário um momento de contração para que haja uma nova primavera. O ciclo do ano, ele se dá no movimento de expansão e contração. E os dois lados são necessários para que haja a vida, a unidade em si, o ano. Quando pensamos em plantas jupiterianas, plantas de assinatura jupiteriana que expressam as qualidades de Júpiter, pensamos geralmente em plantas muito amplas, plantas de grande expansão. São plantas cheias de vida, que hospedam muitas vidas por perto, sejam animais ou outras plantas, como por exemplo o carvalho, o almeiro, o castanho. Então são árvores vitalizantes que multiplicam as vidas. Quando pensamos em plantas saturninas, já pensamos em plantas que não crescem muito horizontalmente, mas são plantas muito altas, mas muito mais austeras, muito mais secas, que muitas vezes ressecam propriamente o terreno por perto delas. E pela altura delas, às vezes impedem que o sol chegue lá no terreno e não permitem que tenha muitos animais por perto e nem outras plantas. Se vocês forem num bosque de pinheiros, vocês vão ver que a terra perto deles é marrom, é seca e não tem outras vidas por perto. Então, plantas como pinos, tuia, sucupira são plantas de lugares mais meditativos, de silêncio. Júpiter prepara para os banquetes, para os convívios. Saturno prepara para o isolamento e a meditação. Eu lembro que uma vez eu fui visitar um mosteiro na Itália de freis beneditinos. Um lugar muito interessante, onde eles estão lá há mais de 1000 anos trabalhando com plantas medicinais. E para chegar lá, no topo da montanha, era necessário atravessar um bosque de pinheiros. Eram uns 30, 40 minutos andando nesse bosque.
E esses pinheiros tão altos, eles impediam que crescessem outras plantas por perto. Então era um lugar extremamente silencioso, extremamente meditativo, um lugar de grandíssima paz. E os freis escolheram esse lugar justamente porque eles precisavam de lugar para meditação, né? Para o ora et labora, para orar, para rezar e trabalhar com as plantas medicinais. Saturno, ele então pode ser considerado maléfico, mas a função dele, na verdade, é preparar o ser humano para o silêncio, para a meditação. E é essa meditação, é esse silêncio que pode levar primeiro a trabalhos muito bem-sucedidos, né, com muito foco, e até a transcendência, a mediunidade. Saturno, então, foi chamado de maléfico porque quando ele está numa posição privilegiada no céu, tanto em um momento específico quanto no mapa natal, ele simboliza não um crescimento material, não vai ter abundância material. Isso geralmente é dado por um Júpiter propício. Quando Saturno está forte no céu, geralmente ele marca momentos de mais austeridade. Mas essa austeridade ela permite crescimentos de outras formas. O crescimento vertical, até simbolizado em muitas plantas saturninas. Um crescimento espiritual, interior, um momento de transformação, onde, como no outono, alguma coisa se acaba para permitir um pulo, né? Um crescimento em um outro plano. As plantas saturninas simbolizam isso, tanto materialmente, né? Quando a gente vê elas no comportamento na natureza ou até pelo próprio aspecto delas, mas também elas conservam, elas têm esse potencial. Um chá, uma quintessência, um óleo essencial de uma planta saturnina geralmente vai trabalhar mais essas questões. Júpiter é considerado benéfico, porque com Júpiter tudo cresce materialmente, mas nem sempre um crescimento material é bom. Se focarmos apenas no crescimento material, podemos perder o foco de outros tipos de crescimentos, como o crescimento espiritual. Quem vive pensando apenas na materialidade, muitas vezes perde de vista o crescimento espiritual. E Júpiter tem essa questão de ser mais imediato, né? O crescimento material é algo mais imediato, enquanto todos os processos saturninos são muito mais lentos, né? Saturno é o planeta que tem um ciclo mais demorado entre os planetas que a gente estuda na astrologia, um ciclo de mais de 28 anos. Tudo que acontece em tempos saturninos é algo de muito lento, né? Igual os processos de meditação. A meditação é um processo lento, repetitivo, mas que para dar resultados precisa de muito tempo e muita repetição. Os resultados saturninos, eles demoram para chegar, mas não por isso não são importantes. Na verdade, eles são importantes, mas em um outro plano, em uma outra dimensão. Então, Saturno, ele tem sua importância, ele é muito importante na astrologia, e especialmente quando pensamos no ponto de vista terapêutico. Quantas doenças estão ligadas a crescimentos em excesso de células, de tecidos, de acúmulos adiposos de água? Isso muitas vezes pode estar ligado a um excesso de Júpiter e a uma falta de Saturno, um desequilíbrio de Saturno, uma falta de limites, né? Uma falta de austeridade. E isso vale também para questões psicológicas. Quantas questões psicológicas simbolizam uma falta de Saturno? Uma necessidade de maior contração, maior meditação, mais calma, mais silêncio, mais austeridade, mais lentidão. Saturno, então, sim, ele pode ser considerado maléfico, mas dependendo do ponto de vista que utilizamos, porque Saturno é uma das 7 forças necessárias para o mundo, tanto para o mundo fora de nós, quanto para o mundo dentro de nós. É claro, ele tem umas questões que são mais problemáticas, e quando a gente olha e usa a astrologia muito no dia a dia, ver uma falta de crescimento material desde a antiguidade, isso era considerado um grande problema, né? Se temos uma falta de colheita nos campos, isso vai dar um grande problema para a nossa vida. Mas Saturno simboliza também qualidades indispensáveis para o ser humano, para a natureza e para o céu. As mesmas qualidades que, pensando um pouco na história mitológica de Saturno, foram as que criaram o mundo que a gente vive. Com o corte saturnino, mas essa é uma outra história, né? Quando Saturno cortou os genitais do pai dele, Urano, ele permitiu que viesse a existir o mundo que a gente conhece.
Então, as ações saturninas são importantes para o mundo e ele pode sim ser considerado maléfico sob alguns aspectos, mas ao meu ver ele também é muito benéfico porque é uma das forças indispensáveis para o mundo como ele é. Por hoje é isso, deixem suas reflexões e dúvidas nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos.